Galerinha, eu tô passando aqui no começo do vídeo pra falar do aviso anterior sobre o especial de 30 inscritos. Meio que vocês bateram a meta em menos de basicamente 5 horas após o anúncio. Por um lado, eu estou feliz em poder postar esse vídeo antes do previsto. Mas por outro lado, muito obrigado pela trollagem épica no número de inscritos. Nunca que eu vou me esquecer disso. Mas sem mais enrolação, fiquem com o especial de 30 inscritos. Ou 29. Mas antes assistam essa intro top de linha. E bora pro vídeo, meu povo. Mano, olha esse vídeo, velho. Parece que vai dar um desenho animado do nada, tá ligado? Fiz um bagulho muito engraçado nisso, mano. Saca aí, saca aí. Yeah, yeah, yeah. Tem uma Glock esperando por mim, M4 gritando meu nome. Mirei pro lado, inveja consome. Bate de frente, porra, tu não é homem. Calibre 12, eu só falo de arma. Deve ser porque eu só durmo com ela. Eu amo minhas caras, eu não amo mais ela. Fuck beat, salve mano, predela. No passado sabe, eu sumi, mas eu voltei, mas tô por cima. Eu tô fazendo por meus irmãos. Me traíram, doeu no coração. Eu não acho que eu seja bom, mas eu já fui pior. Hoje eu conquisto botando meu dom. Eu era team pior. Fogo nos assista assim que é bom. Mente consumida por essa erva. Quem não quer roupa de guarda sua pedra. O que tem no meu pescoço, nego te cega. Eu desvia esse tiro, ainda pulo tua inveja. Eu tô em Cancún, te tiro de tudo. A grana eu faço. Tem uma Glock esperando por mim, M4 gritando meu nome. Mirei pro lado, inveja consome. Bate de frente, porra, tu não é homem. Calibre 12, eu só falo de arma. Deve ser porque eu só durmo com ela. Eu amo minhas caras, eu não amo mais ela. Fuck beat, salve mano, predão. Tudo azul, céu, carro faz bala na mente, ouro no dente. Sou legendário, flow imaginário. Tô no cartimário, te ganhei, otário. 1, 2, 3, 4. Feijão no prato, yeah. Tem uma Glock esperando. E duas Mac 10 com pente estendido. Quiser bater de frente e ficar estendido, a minha atravessar tu tá fudido. Eu vou te dar logo um novo umbigo. Não é de game, mano, mas eu sou violento e tenho grana. Se ele vai virar um animal. Vejo as donas de casa passar mal, hein? Tô com a Draco na minha mochila, rapariga esperando por mim. Milhares de fãs que gritam meu nome. Eles querem mais do tuezinho. Arranca um pedaço dessa minha vida louca. Ali não é vício pra mim. Inveja, dinheiro e vivência pra mim. Tudo que é bom tem algo ruim. Eu tenho a consciência, mas o carro faz bala na mente, ouro no dente. Sou milionário, extraordinário. Te ganhei, otário. Tento que gira esse jean. E aí, pessoas normais, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem fala é o V-Black. E hoje eu trago pra vocês a 7ª parte da nossa teoria de Naruto. Mas antes de começar essa viagem, eu queria pedir a vocês para deixarem um like nesse vídeo e se inscrever no canal caso não seja inscrito. E só avisando que esse é o especial de 30 inscritos. Portanto eu vou caprichar um pouco nessa parte da teoria. E eu já tô pegando o jeito de fazer uma narração meio erótica às vezes. Mas fazer o quê? Se a maioria gosta. E é como diz o ditado: a voz dos inscritos é a voz do editor e a caneta do autor. Esse ditado é meu. Mas bom, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O que teria acontecido se Naruto tivesse 2 bijus? Episódio 7. Nossa história continua quando o time 7 vai para o local onde ocorreria a primeira fase do exame Chunin. No caso, a prova escrita. Mas antes do time 7 entrar na sala da prova, o time 7 faz o jutsu que o Naruto tinha os ensinado, que era o de conectar mentes. Então eles fazem 15 selos de mão em alta velocidade e dizem em voz baixa: arte sábia. Jutsu conexão de mentes. Observação: esse jutsu eu que inventei. E o Naruto criou ele após observar o clã Yamanata usando diversas vezes o jutsu transferência de mentes. Então ele estudou muito até conseguir desenvolver um jutsu que conectava o chakra de certas pessoas umas às outras através de um ninjutsu.
Voltando à teoria. Então o time 7, após conectar suas mentes uns aos outros, eles entraram na sala da prova e se sentaram juntos. Então o Ibiki diz que cada equipe começará a prova com 10 pontos. E o membro que errar uma questão de sua prova terá um ponto descontado da equipe. E se os pontos chegarem a 0, a equipe estaria eliminada. Então nessa hora todos os times estavam muito assustados. Menos o time 7. Pois o Naruto já havia os dito que na primeira fase, o objetivo era obter informações sem que seja descoberto. Mas como o Naruto havia dito a eles que as questões provavelmente seriam do nível Jounin, cada membro do time 7 leu vários livros e pergaminhos com informações básicas que um Jounin deveria saber. E eles fizeram a prova em meia hora. E ao terminar a prova o Menma começou a dormir. Então o Ibiki lançou uma kunai nele. Mas o Menma pegou a kunai e lançou de volta, que fez um corte de leve no rosto do Ibiki. Então ele diz para o Menma parar de dormir e fazer a prova, ou toda a sua equipe estaria eliminada. Então todos os membros do time 7 dizem que terminaram a prova. Mas o Ibiki e alguns examinadores que estavam presentes dizem que era impossível terminar essa prova em meia hora. Então o time 7 entrega as provas ao Ibiki. E todos os examinadores se surpreendem, pois todas as questões estavam corretas. Então o Ibiki iria falar ao time 7 sobre a 10ª questão. Mas ele vê que no final de cada prova estava escrito: a 10ª questão é falsa. Então o Menma pede para deixá-los dormir. E pede ao Ibiki para os acordar quando for a hora da 10ª questão. Ele fala isso dando uma leve piscada de olho para o Ibiki. Ele entende e deixa o time 7 dormir. Então os membros do time começam a dormir. E os outros alunos ficaram impressionados pela força e inteligência do time 7. Então o Gaara nessa hora fala em seus pensamentos: esse time vai ser um bom aperitivo para o Shukaku. Então depois de 2 horas o Ibiki acorda o time 7. E em seguida ele fala sobre a 10ª questão. E ao final da explicação os alunos estavam prestes a levantar a mão para desistir. Mas a Naruina lembra do que o Naruto disse: quando chegar a hora da 10ª questão, um de vocês terá que dar um discurso motivacional, para assim os outros alunos terem uma boa impressão de vocês. E também porque se ninguém fizer nada, mais da metade da sala será eliminada. E só irá sobrar 1/3 dos alunos para a segunda fase. Então a Naruna levanta a mão e dá um discurso motivacional para os outros alunos. Assim sobraria 70% dos alunos na sala da prova. E então a Anko entra pela janela. E em seguida anuncia que a segunda fase do exame estava prestes a começar. E diz que dessa vez o Ibiki pegou o leve com os alunos, pois haviam muitos alunos na sala. Então nessa hora ela vê que o Sasuke não estava nem se importando com isso. Então a Anko joga uma kunai no Sasuke. Mas a Mito pega a kunai e joga de volta na Anko, que acaba passando do lado do pescoço da Anko. Então nesse momento a Anko diz para todos a seguirem. Então todos os alunos seguem a Anko até uma floresta com vários portões. Então a Anko diz que essa era a Floresta da Morte. E que a segunda fase do exame seria uma batalha entre times. E em seguida ela explica que essa fase consistia na equipe pegar um dos 2 tipos de pergaminhos disponíveis e entrar na floresta. No caso o pergaminho do céu e o da terra. E em seguida ter que roubar o pergaminho de uma outra equipe que tenha outro pergaminho. E em seguida ir para a torre que fica no meio da floresta. Por exemplo, se eu entro na floresta com o pergaminho da terra, e encontro e roubo o pergaminho do céu de uma outra equipe, eu tenho que levar os pergaminhos até a torre e lá abrir os pergaminhos. E em seguida a Anko manda todos assinarem um documento alegando que a aldeia da Folha não se responsabiliza caso algum aluno morra na floresta. Mas a diferença aqui nessa história é que quem faria a gracinha seria o Kiba. Então a Anko faria o mesmo que ela fez com o Naruto na história original. Então o time 7 pega o pergaminho do céu e entra na floresta. Então a Mito e a Naruna dizem que vão tentar roubar o pergaminho de uma outra equipe. Mas antes irão observar para ter certeza de que o pergaminho de que eles precisam está mesmo com a equipe que elas irão roubar.
Então as meninas entram mais ainda na floresta. E antes delas irem, o time 7 fez o jutsu de conexão de mentes. E ao se passar alguns minutos, as meninas encontram uma equipe que tem o pergaminho da Terra. Então elas, na maior furtividade, roubam o pergaminho. E em seguida avisam telepaticamente ao seu time que elas conseguiram o pergaminho. Mas nessa hora os meninos mandam elas informarem suas posições. E elas dizem que estão a 300 metros deles. Então nessa hora os meninos falam que alguém estava usando um jutsu de transformação para tentar se infiltrar no time e roubar o pergaminho. Então o ninja, que estava disfarçado de Mito, diz ao time que ela voltou. Mas nessa hora o Menma dá um soco bem forte na cara do ninja, assim desfazendo o jutsu dele. E em seguida os meninos começam a lutar contra o ninja. E eles o derrotam facilmente. E nessa hora as meninas chegam e eles vão em direção à torre. Mas eles são atingidos por uma rajada de vento, que acabou empurrando eles um pouco para trás. Então uma ninja da aldeia da grama aparece e começa a atacar o time 7 com várias cobras. E por eles estarem muito mais fortes do que na história original, o time conseguiria lutar pau a pau com a ninja. Mas em um certo momento, o Sasuke prende a ninja em uma árvore com arames. E em seguida o time 7 faz o jutsu em conjunto do estilo fogo que eles usaram contra o Naruto. Mas nessa história a ninja teria várias queimaduras. E toda a sua máscara seria derretida. Mas logo se regeneraria. Então o Sasuke diria: revele sua identidade, Orochimaru. Então Orochimaru tira a máscara e pergunta: como você descobriu que era eu? Então o Sasuke diria que somente uma pessoa tinha jutsus de invocação de cobras e super regeneração. Então Orochimaru começa a lutar a sério contra o time 7. E invoca 2 cobras gigantes. Mas time 7 mata elas facilmente. E em seguida a Naruna joga uma kunai de 3 pontas no chão. E em seguida aparece um Naruto com sua máscara de raposa. E o Orochimaru fica com muita raiva ao ver a máscara do Naruto, pois ele havia dado uma verdadeira surra no Orochimaru durante uma missão. Então Orochimaru vai para cima do Naruto como uma espada que saiu de dentro de sua boca. Mas o Naruto estava só desviando de todos os golpes do Orochimaru. Mas o Naruto fala que já estava cansado de brincar. E então ele tira uma katana de sua cintura e corta o Orochimaru em vários pedaços. E assim o Orochimaru morre. Então o Naruto diz: pelo visto o Orochimaru virou picadinho de cobra. Então o time 7 vai a toda velocidade para a torre, assim sendo os primeiros a chegar. E então eles abrem os pergaminhos e o Naruto aparece. E ele dá os parabéns por chegarem até aqui e ainda por cima lutarem contra o Orochimaru. Então depois de 40 minutos o time do Gaara chega e o Kankuro diz que eles foram os primeiros a chegar. Mas eles ouvem uma risada. E quando eles olham eles veem o time 7. Então eles perguntam há quanto tempo eles chegaram ali. E o time 7 responde que foi há mais ou menos 40 minutos. Então depois de tudo isso ocorreriam as lutas de eliminatórias, que seriam todas como na história original. E em seguida o time 7 treinaria por um mês para a última fase do exame Chunin. E nesse mês de treino o Naruto ensinaria a eles a fazer um Rasengan elétrico que ao encostar no oponente, ele é paralisado instantaneamente. E em seguida ensina eles a fazer o Kirin. Mas ele diz que eles só podem usar esse jutsu se for um caso de emergência. Então se passa um mês e todos vão até a arena. E o Hokage estava na arquibancada em uma área privilegiada. E ele fala em voz alta que comece a última fase do exame Chunin. E toda a arena grita de empolgação. Então a primeira luta seria da Mito contra Ino. E a Ino tentaria usar o jutsu transferência de mentes na Mito. Mas a Mito seria rápida e daria um soco em alta velocidade na cara da Ino, fazendo ela desmaiar. E em seguida seria a luta da Naruna contra um figurante, do qual a Naruna ganharia com muita facilidade. E em seguida seria a luta do Menma contra o Neji Hyuga. E a luta começaria com Neji falando que o destino do Menma era perder para ele. E em seguida tentando acertar os pontos de chakra do Menma. Mas o Menma estava desviando facilmente, pois por conta dele lutar diariamente contra um Naruto que por sua vez tem o Byakugan.
Ele já estaria acostumado com o estilo de luta do Hyuga. Então o Menma começa a contra-atacar alguns golpes do Neji. Então o Menma faz o jutsu estilo relâmpago, chuva de agulhas relâmpago. E então Neji faz a rotação e se protege das milhares de agulhas de relâmpago que vinham em sua direção. Mas nessa hora o Menma aparece atrás do Neji e sem que ele veja ele coloca o selo do Iraishi no Neji. Então o Menma começa a espancar o Neji de várias formas. E em um certo momento o Neji se afasta do Menma. Então o Menma se teletransporta para trás do Neji e diz no ouvido dele: "Eu ainda não me diverti o bastante com você." Então ele volta a espancar o Neji. E o Minato, que estava assistindo da arquibancada, estava dizendo: "Esse meu filho só me dá orgulho." Ele falava isso enquanto derramava lágrimas cômicas. Então depois de espancar o Neji, ele dá um soco poderoso no queixo do Neji, que acaba desmaiando. E em seguida o Menma volta para a arquibancada. E a Mito e a Naruna perguntam por que ele foi tão brutal na luta. E o Menma responde que estava pensando como o seu irmão mais velho devia se sentir sendo maltratado por todos da vila e principalmente pelos seus pais. E ele diz em seguida que ele só estava descarregando toda a raiva que ele sentia por seus pais. Então todos falam que odeiam o Minato e a Kushina. Observação: os irmãos do Naruto haviam contado a história do Naruto ao Sasuke. Fim da observação. Mas o que ninguém sabia é que o Naruto estava ouvindo toda a conversa do time. Porque ele havia colocado uma escuta ninja escondida dentro das katanas que o time 7 sempre carregava. E o Naruto diz: "Então quer dizer que eles já sabem que eu sofri muito nessa vila de merda. E principalmente odeiam os nossos pais assim como eu. Talvez não seja uma má ideia me apresentar a eles." Então todas as outras lutas ocorreriam como na história original. Mas na luta do Sasuke contra o Gaara, o Sasuke tem a ideia de usar o estilo relâmpago no Gaara, pois o elemento terra é fraco contra o relâmpago. E caso ele consiga se livrar dos ataques dele, ele usaria o estilo fogo para transformar a areia do Gaara em vidro. Então o Gaara tentaria prender o Sasuke com sua areia. Mas o Sasuke seria rápido e desviaria da areia. E em seguida faria o jutsu grande bola de fogo, que iria na direção do Gaara. Mas o Gaara usaria a areia para se proteger. Mas a areia viraria vidro. E em seguida o Sasuke faz o jutsu estilo relâmpago tigres gêmeos de raios, que a certa acaba atravessando a areia do Gaara e alguns pedaços de vidro cortariam o rosto do Gaara. E nessa hora ele ficaria com muita raiva do Sasuke e mandaria vários tsunamis de areia para cima do Sasuke. Mas o Sasuke faria o jutsu de teleporte e apareceria atrás do Gaara com o Chidori na mão. E acertaria o estômago do Gaara com ele. E nessa hora o Gaara perderia o controle e liberaria a primeira forma do Shukaku. Mas o Sasuke apontaria o Chidori para cima e veria que o clima estava meio nublado. Então ele faz o Kirin, que acerta o Gaara em cheio, assim o desmaiando e vencendo a luta. E após isso o Naruto apareceria na arena e faria o selo dos 5 elementos. E bloquearia o chakra do Shukaku. Em seguida ele acordaria o Gaara e daria aquele mesmo discurso. Só que dessa vez o discurso seria mais impactante. Assim o Gaara pensaria: mesmo ele sendo o ninja mais sanguinário e cruel desse mundo, ele consegue ser alguém gentil e afetuoso. Então ele se levanta e vai até os seus irmãos. E em seguida ele dá um abraço neles. E não aconteceria o ataque a Konoha pelo fato do Orochimaru estar morto. E após todo o time 7 ser promovido a Chunin, o Naruto chama os irmãos Uzumaki para irem na casa dele hoje à noite. E diz para o Sasuke ir também, pois ele queria contar algo sobre o irmão mais velho deles. E seria bom se o Sasuke soubesse. E que seria bom se eles passassem uma noite na casa dele. Então todos vão para suas casas. E ao chegar em casa o Sasuke é recebido pela sua mãe dizendo: "Meu filho, você foi muito bem na sua luta. Eu não esperava menos do meu bebê." Então nessa hora o Itachi, que havia chegado de uma missão, começa a rir um pouco. E o Sasuke fica meio vermelho de vergonha. Então o Fugaku, que era o pai do Sasuke, diz que agora sim ele tinha orgulho de dizer que o Sasuke era seu filho.
Então o Sasuke derrama uma lágrima. Pois isso era tudo o que ele sempre quis ouvir de seu pai. E em seguida o pai dele o abraça. E o Itachi e a mãe do Sasuke o abraçam também. Então nessa hora o Sasuke desperta o terceiro Tomoe do Sharingan. E a família do Sasuke fica muito impressionada com isso. Pois ele agora estava a um passo de obter o Mangekyo Sharingan. E na casa dos irmãos Uzumaki, a Kushina e o Minato estavam muito felizes porque eles terem virado Chunins. Mas eles simplesmente os ignoram e vão para os seus quartos. E no quarto do Menma ele estava arremessando kunais em um alvo na parede enquanto pensava em seu irmão. E no quarto da Mito e da Naruna, elas estavam pensando se um dia iriam namorar. E quando fica de noite, todos tomam um banho e vão até a mansão do Naruto. E lá eles são recebidos pelos Abusa. Então eles perguntam o que ele estava fazendo na mansão do Naruto. E ele responde que estava morando junto com a Ako nessa mansão, sob os cuidados do Naruto, já que ele assumiu a responsabilidade por eles para que eles virassem ninjas de Konoha. Então os Abusa diz que o Naruto estava os esperando no salão principal da mansão. Então eles vão até o salão. E lá estava o Naruto sem máscara sentado em uma cadeira de frente para uma mesa. Então o Naruto diz para eles se sentarem. E eles se sentam cada um em uma cadeira. E então a Ako serve um copo de suco para cada um. E um bom pedaço de bolo. Então o Naruto começa a contar a história dele só que em terceira pessoa. Desde o seu nascimento até o dia em que ele veio para Konoha. E ao fim da história ele falou: a história que eu queria lhes contar era essa. Irmãos. Então nessa hora os irmãos do Naruto começam a chorar e dão um abraço muito forte neles. E o Sasuke desperta o seu Mangekyo Sharingan. E os irmãos do Naruto perguntam que olhos eram esses. E o Naruto explica tudo sobre o Mangekyo. E em seguida ele disse para eles escolherem um quarto para eles dormirem. Então o Menma disse que queria dormir sozinho. Então ele vai para um quarto e vai dormir. E o Sasuke diz o mesmo que o Menma e vai para outro quarto dormir. E as irmãs do Naruto perguntam um pouco vermelhas se podiam dormir com seu irmão querido, já que ele meio que estava devendo isso a elas. Então ele deixa elas dormirem em sua cama. E no dia seguinte o Naruto acorda com um peso sobre seu rosto. Então ele ficou mais vermelho que um tomate. Pois a Naruna estava com seus balões na cara dele. E a Mito estava dormindo com a cabeça logo abaixo de seu membro. Então ele gentilmente acorda elas e diz que hoje é dia de missão. Então elas acordavam e vão tomar um banho. E em seguida todos vão tomar um café da manhã. E os Abusa e Ako vão fazer missões. E o Naruto põe sua máscara e vai com o time 7 treinar. Então, o que acharam desse episódio? Se gostaram, deem um like nesse vídeo. Até o próximo vídeo se Deus quiser.